Fala galera padrão ouro, família Promedicina, Promed, tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, voltamos para mais um vídeo Medicina da Vida Real. O nosso vídeo de hoje é sobre anemias. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso canal, curte o vídeo aí, dá aquele like pra gente, se inscreve, ativa as notificações e compartilha com os amigos, porque aqui você tem tudo que é conteúdo relacionado à medicina. Então chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem! Pessoal, vamos falar hoje sobre anemias. Vocês perceberam que eu falei anemias, né? Não falei anemia. Por quê? Porque existem várias etiologias, várias causas. A definição de anemia, ela é muito bem estabelecida. Agora, as causas são várias, existem várias causas. E, obviamente, o tratamento ele vai ser diferente. Bom, por definição, o que é um quadro de anemia? É quando a gente encontra um paciente com níveis de hemoglobina, hematócrito e a contagem de glóbulos vermelhos, eritrócitos, abaixo da normalidade. Então, vocês já perceberam que o diagnóstico principal ele é feito através de um exame laboratorial, um exame de sangue através do hemograma, certo? Beleza. Então, o diagnóstico da anemia, não da causa, mas da anemia, ele é feito pela clínica do paciente, claro, né? O paciente, por exemplo, ele está fadigado, né? Ele está prostrado, ele tem desânimo, você olha a mucosa dele aqui, né? A mucosa está pouco corada, ele está hipocorado, né? Essa região aqui da mucosa está esbranquiçada, né? Então você está vendo um sinal ali de anemia. O paciente tem uma taquicardia, né? O coração acelera um pouco mais para compensar a menor quantidade de hemoglobina e menor transporte de oxigênio no sangue. Então existe, né, a clínica para você diagnosticar, claro, mas a principal ferramenta é o exame laboratorial, o hemograma, aonde a contagem de hemoglobina, o hematócrito e a contagem de eritrócitos é através deles que você faz o diagnóstico de anemia. Ou seja, abaixo do valor de referência, abaixo da normalidade no exame laboratorial. Claro que isso vai variar entre os sexos, né? Você tem um valor de corte diferente do homem para a mulher. Agora, dentre esses três, hematócrito, ou hemoglobina, ou a contagem de eritrócito, o principal que é utilizado é usar a hemoglobina, beleza? Porque você tem a concentração dessa hemoglobina. A contagem total de eritrócitos, o valor total absoluto, ele não é tão acurado para você realizar o diagnóstico de anemia. Agora, a concentração da hemoglobina, junto com o hematócrito, eles se tornam mais eficazes na hora de você detectar e dar o diagnóstico. Agora, muitas vezes, vou dar aqui um cenário para vocês terem uma noção. Muitas vezes uma pessoa, vamos supor, uma mulher, o corte inferior de hemoglobina vai ser 12, por exemplo, né? E ela está lá com 12,5 de hemoglobina. Aí você olha o exame laboratorial e você fala, pô, essa paciente não tem anemia. Só que ela é uma pessoa que quase não bebe água. Ela não tem hábito de beber água. Caramba, então ela não bebe água, o que isso tem a ver com o diagnóstico? O sangue dessa paciente, que quase não bebe água, ele está concentradão. Então ela vai estar com a hemoglobina, por exemplo, 12,7 e vai estar com o hematócrito, que vai estar muito alto, vai estar, sei lá, 50, 54. Isso mostra que ela está hemoconcentrada. O que significa isso? Se você hidratar essa paciente dentro da normalidade, o sangue dela não vai ficar tão concentrado, ele vai ser diluído pelo plasma e aí você vai encontrar o valor real da hemoglobina dela. E aí nesse novo exame que a gente vai fazer, por exemplo, a gente pega essa paciente, ela está desidratada, deu lá a hemoglobina 12,5. Poxa, hidratamos a paciente por uma semana, a paciente bebeu 3 litros de água por dia, 3 litros. Fez um novo hemograma e aí vai aparecer o valor real da hemoglobina, vai estar lá, sei lá, 11. Mas eu quero dizer o seguinte, muitas vezes o exame
apresentando-se normal, na faixa normal, ele pode não significar a realidade. Então a gente tem que ver o status de hidratação daquele paciente para detectar, pô, será que esse exame aqui está 100% confiável ou será que tem algum viés de confundimento aqui do estado de hidratação desse paciente? Caramba, complicado. Mas, pô, com o tempo aí na medicina você fica rato, você fica ratazana e você consegue manejar isso com facilidade. Um outro exemplo nesse cenário. Eu vou lá, pego o exame da paciente, deu lá 12,5 de hemoglobina. Aí eu peço também a dinâmica do ferro, né? Eu vou lá, peço o ferro sérico, peço a ferritina, que é o estoque de ferro, e eu vejo que o ferro sérico, ele está ali um pouquinho abaixo da normalidade, ou então está normal, mas está quase no valor inferior, e eu vejo que a ferritina está muito baixa, que é o estoque de ferro, está quase esgotado. O que isso mostra para mim? Que essa paciente, ela está com carência de ferro no organismo, porque o estoque já foi para o ralo, mas ainda tem um pouquinho de ferro no sangue para manter a normalidade, só que ela está com um exame com a hemoglobina no normal, na faixa normal, um pouquinho acima do limite inferior, e ela está desidratada. Então isso quer dizer o quê? Essa paciente já pode estar manifestando um quadro de anemia. Por quê? Eu vi ali que o estoque de ferro já esgotou e aquele ferro sérico está um pouquinho acima do normal, mas se eu hidratar essa paciente, vai mostrar que o ferro vai estar mais baixo, vai mostrar que a hemoglobina vai estar abaixo do corte normal e aí o diagnóstico de anemia foi feito. Então você tem que desconfiar de várias coisas quando faz esse diagnóstico, certo? Então isso em relação a diagnóstico de anemia e não a causa, beleza? Fica sempre ligado com relação à hidratação do paciente. Bom, vamos lá então. Quais são as causas? As causas das anemias. Ô, gente, tem muita coisa aqui. Eu vou dividir, deixa eu ver aqui, eu vou dividir em 3 grupos, tá? 3 grupos. Temos a anemia por causa nutricional, a carência de algum elemento, por exemplo, vitaminas, por exemplo, sais minerais, né? Dentro da causa nutricional, a gente tem principalmente o ferro ligado com essa anemia e ácido fólico, que é a vitamina B9, e a cianocobalamina, que é a vitamina B12, beleza? Então, B12, ácido fólico, B9 e ferro, tá? Genética. Vamos lá. Na genética, a gente tem principalmente alterações que levam à deformação de alguma estrutura, ou da hemoglobina, ou da hemácia, ou do eritrócito, ou do glóbulo vermelho. Então, alguma coisa foi modificada pela mutação genética daquela pessoa que leva a alguma alteração ou da forma da hemácia ou da hemoglobina, e isso vai causar a anemia, beleza? Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Exemplos, nós temos a anemia falciforme, né, que é uma mutação da hemoglobina. Essa mutação, a anemia falciforme, ela tem como consequência, a mutação é na hemoglobina, mas a consequência é uma alteração da forma da hemácia. Então a hemácia falcêmica, ela tem uma forma de foice, né, bem característico da hemácia falcêmica. E qual é a consequência disso? Qual é a forma original da hemácia? É uma célula discoide, parece um disco, e ela é bicôncava. Então é como se fosse um discozinho com 2 depressões. Parece aquele cereal Fruit Loops, só que o Fruit Loops tem um buraco, né, no meio, a hemácia não tem um buraco. Lembra desse Fruit Loops? Eu adorava esse Fruit Loops, né? Eu gostava de sucrilhos, crunch e Fruit Loops. Então aparece o Fruit Loops, só que sem o buraco no meio, beleza? Então a hemácia original é assim, discoide, bicôncava. Se ela vier com a forma alterada, por exemplo, na forma de foice, parece um Pac-Man ou então um Czinho, uma foice, o que acontece é o seguinte, cara. O baço, lembra do baço? Você tem baço, tá? A gente tem baço. O baço é um órgão, né, que ele fica na região abdominal, bem na transição tóraco-abdominal, e ele está atrás do estômago. O estômago está aqui, o baço está aqui atrás.
A função original do baço, né, ele é um órgão linfóide, beleza, é um órgão linfático, mas ele faz a limpeza, né, das hemácias velhas do sangue. Então, quando passa uma hemácia ali mais velha, ele detecta e ele destrói essa hemácia, ele metaboliza a hemoglobina e aí a medula óssea renova. Mas o baço, ele gosta de novinha em forma. O que é isso? Isso é um macete que eu usava nas aulas. Quando eu dava aula de anemia, o baço gosta de novinha em forma. O que é isso? Quando passa uma hemácia pelo baço, que é jovem e está em forma, ou seja, tem forma discoide e bicôncava, o baço fala, porra, hemácia, legal, tá em forma, hein? Pode continuar circulando aí. Beleza, circula aí, leva o oxigênio, tá tranquilo. Agora, se passar a hemácia fora de forma, ou seja, com a forma falcêmica, na forma de uma foice, o baço olha e fala assim, ô hemácia, que negócio é esse aí? Que negócio é esse aí? Tu sabe que forma é essa aí falcêmica? Dá pra você passar não, não tem como você circular não. Eu vou ter que acabar contigo, eu vou ter que te destruir porque você não pode ficar circulando. Então acontece um processo de hemólise, é o nome disso, hemólise. O baço, ele vai começar a captar essas hemácias e aí, através da ação de macrófagos, ele vai começar a destruir essas hemácias. O nome disso é hemólise, né? Especificamente a hemólise do baço, nessa destruição de hemácia, a gente chama de hemocaterese. Então, a pessoa que tem anemia falciforme, tudo bem que ela pode, como é uma herança que não tem dominância, ela é parcialmente dominante, a pessoa pode ter o traço falcêmico, onde algumas células dela vêm de forma falcêmica e a grande maioria das hemácias vem normal, ela vive bem, às vezes nem sabe que tem anemia falciforme, ou ela tem a homozigose para o alelo que gera anemia falciforme, aí ela vai ter muita célula falcêmica, muita hemácia alterada. Então o processo de hemólise é muito intenso e aí ela vai acabar manifestando uma anemia. Então, gente, causa genética, uma das mais frequentes, anemia falciforme. Por que gera anemia? Porque essas células falcêmicas com a forma alterada, elas vão sofrer destruição no baço pelos macrófagos e aí a redução da quantidade de hemácia, redução da quantidade de hemoglobina vai fazer o indivíduo ficar lá no exame laboratorial com a anemia. E aí vai mostrar também a clínica da anemia, né? Outras doenças genéticas, tem a talassemia, que também é a mutação da hemoglobina, que pode ocasionar destruição da hemácia e, eventualmente, vai gerar um quadro de anemia. Existe a esferocitose, a hemácia fica menorzinha, em vez de ficar discoide, ela fica mais arredondada, e aí o baço gosta de quê? Novinha em forma. O que vai acontecer? Ele vai ver aquela célula arredondada, mais uma esfera, e vai destruir aquela célula. Então tem a esferocitose, tem a deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma herança recessiva ligada ao sexo do cromossomo X, onde a deficiência dessa enzima ela vai alterar o metabolismo da glicose da hemácia, e aí a hemácia também vai ser mais destruída, vai sofrer mais hemólise. Então, na última causa, antes de eu aprofundar um pouco mais sobre os tipos, a classificação da anemia, a última causa é uma causa de perda, um processo hemorrágico, por exemplo, né? Então, uma pessoa teve um trauma, ou então ela tem um tumor do trato digestivo, um tumor intestinal que está sangrando. Às vezes a pessoa nem vê, mas está sangrando. Ou então mulheres que têm, por exemplo, pólipo uterino, ou então tem mioma na cavidade interna, adenomiose, que seria uma infiltração no endométrio ali na cavidade, no próprio músculo uterino, sangra bastante. Ou às vezes até pela própria perda do fluxo menstrual. Tem mulheres que não têm alteração no útero, não tem mioma, não tem adenomiose, não tem pólipo, mas o fluxo é muito intenso, leva à perda, ela vai frequentemente manifestar anemia, tanto por perda quanto por perda de ferro, né? Então vamos lá. Temos nutricional, genética, perda, e tem mais uma que eu vou falar também aqui, que eu lembrei agora. Anemia por doença crônica. O que é isso, Bruno? Vamos lá. Doenças crônicas, doença renal crônica, cardiopatia isquêmica, diabetes, síndrome metabólica, doenças reumáticas, todas elas podem causar anemia. Por quê?
por maior consumo dessas hemácias e por menor produção, tá? Então, maior consumo de hemácia e menor produção, anemia da doença crônica. Então, os pacientes que são hipertensos por muito tempo, têm doença renal crônica por muito tempo, você pode ter anemia nesses casos. No caso da doença renal crônica, especificamente, tem um fator agravante, né? Por quê? Porque o rim, ele gera um hormônio que é a eritropoetina, que é justamente o hormônio que vai estimular a medula óssea a produzir os glóbulos vermelhos. Então, numa doença renal crônica, você tem um fator agravante que é a própria anemia da doença crônica, junto com menor produção da eritropoetina, que é o hormônio que leva à fabricação dos glóbulos vermelhos pela medula óssea. Então, existe um fator hormonal endócrino nesse caso aí envolvido. Agora, fora também doenças que acometem ali a medula óssea. São coisas mais raras, mas a pessoa está com a leucemia, né? Um quadro grave, leucemia mieloide aguda, ela pode ter redução da quantidade de hemácia, ela vai ter anemia, né? Ou, sei lá, a pessoa tem imunossupressão e aí acaba tendo uma infecção pelo parvovírus. O parvovírus pode levar a uma aplasia medular. O que é isso? Ele destrói as células tronco da medula óssea. Então isso pode levar a uma anemia, uma aplasia medular. São quadros mais raros, mas também estão presentes aqui. Agora, será que dá para diagnosticar o tipo de anemia através do hemograma? Será que dá para saber se é por perda, se é anemia da doença crônica, se é genética, se é uma anemia falciforme, ou se é uma talassemia, ou se é uma esferocitose, ou será que dá para diagnosticar se é uma anemia carencial, falta de ferro, falta de B12, falta de B9? Dá para você ter indícios de qual é a causa. Aí, obviamente, para você ter o fechamento do diagnóstico, eu tenho que fazer testes mais específicos, tá? Por exemplo, se eu quiser diagnosticar uma anemia falciforme, eu posso fazer um esfregaço, né, ali do sangue e ver a célula falcêmica, é bem característico. E aí eu posso pedir uma eletroforese de proteínas, onde vai sair lá a hemoglobina falcêmica, né, do tipo S. Então são coisas mais específicas. Agora, no hemograma, a gente tem que prestar atenção em alguns parâmetros. Além da hemoglobina e do hematócrito, a gente tem o volume corpuscular médio das hemácias, tá? É o volume da hemácia, basicamente é o volume dela. Qual é o volume da hemácia? Beleza. E a concentração de hemoglobina média, que vai dar justamente a coloração da hemácia. A hemácia tem uma coloração mais avermelhada, o que dá a cor do sangue, né? Isso quando está ligado ao oxigênio. E tem que se ligar também no RDW. Então, olha só, além de ver hemoglobina e hematócrito, tem que ver o volume corpuscular médio, que é o volume da hemácia, e a concentração da hemoglobina, que vai dar a coloração da hemácia. E o RDW. O que é o RDW? RDW ele é um valor que ele vai de 11 a 14. E quanto maior for o RDW, maior vai ser a alteração da forma das hemácias. Então é um parâmetro que fala para a gente o seguinte: as hemácias que o nosso corpo está produzindo, elas estão seguindo uma uniformidade de forma ou o nosso corpo está gerando formas variadas, com muita variedade. Então, quanto maior for o RDW, quer dizer que o corpo está produzindo hemácias muito variadas. Então, isso pode dar indício, pode dar dicas para alguns tipos de anemia e pode ajudar no diagnóstico. Beleza. Fora casos específicos, então, eu tenho que pedir, se eu estou desconfiando de uma anemia carencial, eu vou pedir a dinâmica do ferro, eu vou pedir ferro sérico, ferritina, que é o estoque de ferro, eu vou pedir transferrina, que é a proteína que transporta o ferro no sangue, e principalmente o chamado TBIC, que é o índice de saturação da transferrina. Para que isso? Para eu ver se existe uma anemia ferropriva. Se o paciente tem anemia, está com o ferro baixo, e aí eu vou lá, quando o ferro está baixo, eu vejo que as hemácias ficam com um volume menor e ficam menos coradas. A gente chama de microcítica e hipocrômica. E o RDW, ele aumenta. Então, tem menos ferro no sangue. Alterações no hemograma típica. Poxa, cravei o diagnóstico de anemia ferropriva. Tratamento, reposição de ferro, que para ser mais eficaz você pode fazer através da via venosa, o famoso Noripurum. Tá? Então, Noripurum venoso. Aí você faz o cálculo, déficit de ferro, quantos frascos vai dar, dilui no soro e mete bronca. Vai fazendo aquilo por cada semana, beleza?
Se eu desconfio de uma anemia por falta de B9, né, ácido fólico ou B12, a gente chama de anemia megaloblástica. Por que megaloblástica? Porque quando o paciente tem carência de B12 ou B9, a hemácia ela sai maior, ela sai grandona. Então aquele parâmetro que eu falei para vocês, o volume corpuscular médio, ele vai estar alto. A hemácia sai megaloblástica. Por quê? Porque lá no precursor da hemácia, nesse caso de carência de B9 ou B12, existe um defeito aí no metabolismo do DNA que a célula acaba saindo com um componente nuclear, a hemácia que não tem núcleo, ela sai com um componente nuclear e aí ela fica grandona, você vê ali os megaloblastos. Então se eu estou vendo que o VCM está alto, né, a hemácia está saindo com volume corpuscular alto e tem anemia, e por exemplo, a pessoa fez bariátrica, são pessoas que têm pós-bariátrica, depois de um bypass, né, ela tem dificuldade de absorver B12. Por quê? Porque o alimento não passa pelo estômago, então não tem liberação do fator intrínseco que vai ajudar a absorver B12. Poxa, esse paciente aqui está anêmico, fui investigar a história, ele fez bypass, fez bariátrica, então vamos pedir uma B12. Pedir a B12, estava baixa, está lá, cravei o diagnóstico. No hemograma, qual é o indício, o parâmetro que está lá que vai fazer desconfiar? É o VCM alto, beleza? Show. Para B9, mesma coisa. Na genética, como é que a gente faz? Aí é o seguinte, você faz o hemograma, beleza, tem a anemia. Mas aí, para você dar o diagnóstico, nesses casos, muitas vezes tem uma anemia por destruição de hemácia. Então, o que é bem característico de anemias por causa genética é a destruição da hemácia. E quando você tem destruição da hemácia, além da hemácia ser destruída, você vai ter muito metabolismo da hemoglobina. A hemoglobina, né, aquela proteína da hemácia que carrega o sangue, carrega o oxigênio, ela vai ser metabolizada. E ela vai acabar gerando bilirrubina. Que a bilirrubina, ela é um produto final do metabolismo da hemácia. E nesse caso, eu vou ter que dosar no sangue do paciente as bilirrubinas. Então, eu estou desconfiando que esse paciente tem uma anemia de causa genética, beleza? Eu vou lá e peço o hemograma. Então, ele está com uma anemia, o RDW está alto, beleza? Porque as células estão sendo feitas de modo alterado, a forma das hemácias está alterada, o VCM está normal, tá? E a concentração de hemoglobina média está normal. Caraca, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu vou ter que pedir 2 exames, as bilirrubinas e reticulócitos. O que são os reticulócitos? Reticulócito, ele ajuda para dizer o seguinte, se a produção de novas hemácias pela medula óssea está alta, que por exemplo, um paciente que tem anemia ferropriva, que não tem ferro, não tem nada de ferro, a medula óssea não consegue produzir hemácia, porque não tem ferro. Então, se nesse caso eu pedir reticulócito, ele vem baixo. Agora, numa anemia hemolítica, exemplo, anemia falciforme, que tem grande destruição da hemácia, as hemácias são destruídas pelo baço, mas a medula óssea vai estar produzindo muita hemácia. Então, reticulócito vem em alta. Beleza, Bruno. E as bilirrubinas? É para você ajudar a diagnosticar uma anemia hemolítica. Não é diagnóstico específico de qual é a causa genética, se é a falciforme, se é a talassemia, se é a esferocitose, não é. Mas vai dar uma ajuda para diagnosticar se é genética ou se é carencial. Então, no caso, a bilirrubina indireta vai estar alta. Por quê? Porque a bilirrubina indireta, ela é o produto final da hemoglobina. A direta, ela já passou pelo fígado e já foi conjugada com uma substância chamada ácido glicurônico e vai embora na bile. Então vamos lá. Diagnóstico de uma anemia genética. Hemoglobina baixa no hemograma, RDW alto, beleza? Reticulócito alto, bilirrubina indireta alta, certo? Beleza. E no caso das perdas, aí você pode ter, por exemplo, se for uma perda aguda, a paciente tem um mioma e sangrou muito por uma semana. Ela vai ter a anemia, vai estar com a hemoglobina baixa, mas ela não vai ter aqueles indícios de ferro baixo, porque foi uma perda muito rápida. Então o corpo ainda tem estoque de ferro. Agora, se ela fica sangrando por longos períodos, um exemplo, o paciente tem um tumor de intestino, tem um sangramento nas fezes oculto, não dá para ver
no cocô. Ele está sangrando aquilo de pouquinho em pouquinho todo dia. Aí você vai ter a anemia e pode ter sinais também de falta de ferro. Por quê? Ele foi perdendo aquilo ao longo do tempo, tá? No caso de anemia da doença crônica, às vezes você não tem alteração nenhuma, só hemoglobina baixa. E aí qual é a causa? É você tentar tratar a doença de base. Muito bem. E qual é a clínica do paciente, para depois chegar aqui no tratamento? Então vamos falar aqui especificamente dos sintomas de anemia, que basicamente são fadiga, cansaço, prostração, mucosas pouco coradas e taquicardia. Às vezes até falta de ar, dificuldade de respirar, uma dispneia, mas não é caso pulmonar. E taquicardia. Por que taquicardia? Porque o coração tenta compensar a menor quantidade de hemoglobina, acelerando a sua frequência de batimentos, beleza? Isso aí é sinais e sintomas de anemia. Agora, cada causa diferente aqui, você pode ter outras coisas associadas, beleza? Aí é coisa mais aprofundada. E o tratamento? Vai depender da causa. Então, se for carencial, faltou ferro, repor ferro. Faltou B12, B9, repor B12 e B9. Genética, aí tem umas coisas mais específicas aqui. Você vai tentar amenizar a causa genética, às vezes pode ser necessário transfundir. Perda aguda, transfusão, vai ter que dar bolsa de hemácia concentrada e tentar tratar a causa. Então, se for um mioma, né, transfunde o paciente e cirurgia ginecológica. Se for um tumor, transfunde o paciente, cirurgia para ressecção tumoral. Doença renal crônica, aí é mais complicado, porque o rim, a função que já perdeu, já era. O paciente vai ficar sempre tendo anemia. Mas, no caso da doença renal crônica, o paciente faz, por exemplo, semanalmente, ele faz um medicamento chamado Emax, né, que é a eritropoetina. Então, nesse caso, você pode fazer para esse paciente eritropoetina. Então, gente, você vê que o tratamento é variado. Você vai tratar a anemia, por transfusão, por exemplo, mas você vai tentar tratar a causa base, a genética, e no caso os carenciais e também no caso as anemias de doença crônica. É um tumor? Tratar o tumor se for possível. Doença renal crônica não tem como reverter, mas controla a doença, evita que ela progrida e você pode lançar a mão de fazer o hormônio, a eritropoetina sintética, beleza? Caraca, o bagulho é doido, o bagulho é complicado, falei! Mas tá bom, fechamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo aí, se inscreve, dá o like, manda pros amigos. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá, tchau!